Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 17 de agosto de 2021. Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje o tema do nosso devocional vai ser oração, será oração. E é importante, sempre que eu vou falar alguma coisa sobre oração aqui, eu tenho muito temor, porque eu não me sinto assim tão preparado para falar sobre oração. Aliás, até talvez para falar, né? Mas não me sinto um ícone, né, sobre oração, ainda que eu oro, né, tenho a minha vida de oração, mas não me sinto um ícone na oração. Mas enfim, esse é o tema de hoje e ele vai falar o nosso coração, inclusive ao coração desse que vos fala, desse que está dirigindo o nosso devocional de hoje. Você realmente acredita que Deus escuta oração? Você acredita nisso? Você realmente acredita nisso, que Deus, ele escuta quando você está orando? Normalmente nós respondemos essa pergunta com sim. Não, eu acredito que Deus escuta a oração. Ou talvez a gente até responde com um sim, assim, sabe aquele sim? É sim, né? Mas ainda assim nós respondemos sim. Deus escuta as orações e essa é uma resposta certa. Deus escuta as orações, Deus escuta todas as orações. A segunda pergunta é, se Deus escuta a oração, como nós acabamos de afirmar agora há pouco, por que nós oramos tão pouco? Se Deus escuta a oração, por que nós oramos tão pouco? Bom, vamos entender o contexto aqui do que nós queremos ensinar nessa manhã. Nós vamos falar sobre Isaías 63 e 64. Está terminando Isaías, hein? Que bela maratona. Amanhã serão os últimos 2 capítulos aí desse livro que é simplesmente fantástico. Mas vamos voltar aqui para o nosso contexto. Isaías 63, 64 e também o Salmo 91. O que nós temos em Isaías 63 e 64? Basicamente, o que nós vamos ter aqui é a oração do profeta. Talvez em algum momento da sua profecia, lembra que as profecias, elas não são, né, na sua grande maioria, especialmente dos grandes profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, as profecias deles não são sempre no mesmo momento, né? Passam-se às vezes até anos entre uma profecia e outra. Mas, em algum momento dessas profecias, o profeta começa a orar. E a oração do profeta, ela é direta. O profeta está orando para que Deus cumpra a sua promessa de redenção. O profeta, ele está buscando em Deus uma alternativa. E esse é um grande problema. Nós muitas vezes estamos diante de situações onde simplesmente não existe alternativa, não existe saída. O profeta estava enfrentando isso naquele momento, diante do quadro pintado por Deus, diante de tudo que ele estava vendo acontecer na sua própria nação. Ele não enxerga alternativa, ele não vê saída, ele não vê outra alternativa que não seja a oração. Então, não enxergar uma alternativa, não enxergar uma saída, fez o profeta orar. E o profeta ora, mas os olhos do profeta, eles estão lá no futuro glorioso que Deus promete. O profeta está com seus pés no presente, o profeta está com seus pés nas dificuldades e nos pecados e nos problemas que a sua nação está enfrentando, mas os seus olhos estão lá no futuro. Ele está enxergando a encarnação do Verbo, ele está enxergando a própria encarnação de Deus, o Deus conosco. E aqui vale a pena a gente falar algo já sobre a oração, no ponto de vista aqui do profeta, no ponto de vista de Isaías. A oração dele é um olhar para o futuro. A oração de Isaías é um olho lá no futuro. Quando ele ora com os seus pés no presente. Quando ele ora, né? Quando ele ora com os seus pés no presente, mas com os seus olhos lá no futuro. Ele já está enxergando o futuro glorioso que Deus prometeu. Ele já está enxergando
o que Deus vai fazer com o seu povo lá na frente. E olha só o que ele vai dizer aqui no capítulo 64, versículos 4 e 5. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha só que interessante. Ele está dizendo, nos tempos antigos ninguém ouviu, ouvido nenhum percebeu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti que trabalha para os que nele confiam. Então, veja bem, o grande inimigo de Isaías ali era a falta de alternativa. Ele não tinha alternativa, ele não tinha para onde correr, ele não tinha para onde ir. Então o que ele faz? Ele, com seus pés plantados no presente, ele olha para o futuro. E o que ele faz quando ele olha para o futuro? Ele diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, né? Mente nenhuma percebeu o que o Senhor fez, né? Ou o que o Senhor vai fazer para aqueles que o amam. Lembram que esse texto ele foi recitado depois pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo vai citar esse texto, vai confirmar esse texto. Por quê? Porque, como eu disse, os olhos do profeta estão lá no futuro. Agora, vale a pena fazer aqui algumas ponderações, algumas pontuações com relação à oração do profeta. Alguns pontos importantes na oração do profeta. Primeiro ponto importante que eu quero destacar com vocês aqui é a importância e a necessidade da oração. Você vai ver que mesmo o profeta Isaías, né, um profeta extremamente usado por Deus, ele sabe da importância e da necessidade de orar. Agora, algumas coisas a gente vai olhar aqui nessa oração do Isaías que vão dar base para essa afirmação que eu acabei de falar, da importância e da necessidade da oração. Primeiro, Isaías orou a palavra. Agora, orar a palavra, a gente precisa tomar muito cuidado ao orar a palavra, porque muitas vezes nós oramos a palavra do ponto de vista individual. Nós oramos a palavra invocando a palavra para nós mesmos, e não há problema nenhum nisso. O único problema é que você tem que usar, nesse caso, as promessas específicas de Deus para os indivíduos. Quando você vai orar a palavra, você não pode orar a palavra que é direcionada para o povo de Deus, para você mesmo. Senão você pode causar uma confusão na sua própria mente. Você pode estar se apoiando em promessas que são para o povo de Deus, e não para você ou para um indivíduo. Você pode estar se apoiando nessas promessas e talvez você vá se decepcionar, porque de fato o que Deus está falando naquela palavra é uma palavra direcionada para o povo. A oração de Isaías, nesse caso, é uma oração para o povo, para a nação de Israel, para o povo de Deus. Ele direciona a sua oração para o povo de Deus. Então a primeira coisa, orar a palavra, só levando em conta aí essa questão de quando é individual, quando é coletivo, quando é para o povo de Deus. O nosso modelo de oração é a oração do Pai Nosso. Então aqui nos ajuda até, quando formos orar, nos ajuda a ter ali um modelo. Jesus, quando foi perguntado sobre como devia orar, ele ensinou. E ele falou, Pai Nosso que estás no céu, é uma oração que a gente faz aqui comumente. O que essa oração tem? Ela tem 4 elementos. Toda vez que você for orar, se você usar esses 4 elementos, você vai conseguir fazer uma boa oração. Quais são esses 4 elementos? Adoração, Pai Nosso que estás nos céus. Petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Confissão, perdoa os nossos pecados. E louvor, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Esses 4 elementos precisam fazer parte da oração, ou deveriam fazer parte da oração como um modelo, como um padrão a ser seguido. E o terceiro aspecto sobre a importância e a necessidade da oração é a confiança na intervenção de Deus. Agora, preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque isso aqui talvez é a chave de todo o entendimento sobre a oração. Mais importante do que a quantidade da oração é a consciência de que com quem estamos falando.
Então, o que eu quero dizer com isso é que, muito mais do que uma preocupação do quanto eu vou orar, da quantidade de oração, mesmo a quantidade de tempo, né? Nossa, eu oro 3 vezes ao dia. Legal, ore 3, 6, 8 vezes ao dia, 9 vezes ao dia. Quanto mais você orar, melhor é. Né? Ou, nossa, pastor, eu oro meia hora, 40 minutos. Ou o contrário, né? Nossa, não consigo orar mais do que 5 minutos, né? Não consigo orar todo dia e tal. Mais importante do que essas quantificações que a gente acaba fazendo é a consciência de que com quem estamos falando. Muito mais importante do que quanto orar é para quem estamos orando. Então, quando você tem consciência de que você está falando com o Rei do Universo, quando você tem confiança de que você está falando com aquele que criou todas as coisas, a sua vida de oração ela faz uma mudança natural, uma mudança no coração. Não é uma mudança na mente. Não adianta eu ficar falando para você que você tem que orar muito, você tem que orar tantas horas. Eu vou falar para você, talvez vai até entrar na sua cabeça, você vai falar assim, não é importante orar. Mas existe um hiato entre o que você entende e a prática. Por quê? Porque não entra no coração. Agora, se você começar a pensar assim, cara, eu vou conversar agora com o Rei do Universo. Desculpe, eu vou conversar agora com aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Naturalmente você vai querer fazer isso. Naturalmente você vai querer se achegar a ele. Por quê? Você está falando com o Rei do Universo. Então, muito mais do que a quantidade de oração é você ter consciência de que você está falando com Deus. O que o profeta orou, nós experimentamos. E esse é o nosso segundo ponto. O que o profeta orou, lembra que eu falei que os pés dele estavam plantados no presente, mas os olhos dele estavam lá no futuro? O que ele olhou, o que ele viu, quando ele disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, parafraseando o apóstolo Paulo, é o que nós vivemos hoje. O que ele estava orando, nós estamos experimentando na pele. Jesus é o maior milagre que os nossos olhos podem ver. O Evangelho é a melhor notícia que podemos ouvir. Nós, quando falamos destas verdades, o profeta estava profetizando, nós estamos experimentando. É literalmente o Emanuel, o Deus conosco. Olha só que interessante. Lemos aqui Isaías 64:4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, né? Estou parafraseando aqui, porque é o texto que nós normalmente conhecemos, mas foi exatamente isso que o profeta falou. Agora, o que é isso? O próprio profeta vai dizer, olha aqui, o versículo 1 do capítulo 64. Nós lemos o versículo 4. Agora volte um pouquinho, vamos ler o capítulo 1. Se rompesse os céus e descesse. O que o profeta está falando? Deus, se o Senhor rompesse os céus e viesse morar na terra. Emanuel, Deus conosco. O que o profeta orou, nós experimentamos. Anota o que eu vou dizer para você aí. Deus habitou entre nós. E isso é maravilhoso. O profeta, inclusive, vai dizer isso. Vai dizer, olha, quando o Senhor vem, os montes fendem, as rochas se quebram, acontecem coisas mirabolantes. Só que em Jesus, Deus habitou entre nós. E por que isso é especialmente importante? Porque ele sofreu as nossas dores, ele enfrentou as nossas tentações e ele pode interceder por nós. Por quê? Porque ele habitou entre nós. Como ele habitou entre nós, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser tentado e ele pode, então, interceder por nós. Moral da história, para concluir o que nós estamos falando aqui desde as 7h30 da manhã. Concluindo, moral da história. Oração é uma questão de sobrevivência. Oração é uma questão de sobrevivência. Alguns irmãos vão dizer que a oração é como respirar. E de fato isso é verdade. Oração é uma questão de sobrevivência. O crente não consegue
sobreviver sem a oração. Comecei o devocional de hoje dizendo o seguinte, né? Você acredita que você está falando com Deus, que Deus escuta a sua oração? Então por que nós oramos tão pouco, né? Oração é uma questão de sobrevivência. Para o crente, né, isso é um fato, isso é verídico. Nós não vivemos sem a oração. E aí, eu queria fazer um desafio para você, né? Desafio do Léo desta manhã de terça-feira. Qual é o desafio do Léo nessa manhã de terça-feira? Lembre que quando eu falo desafio do Léo aqui, né, uma forma irônica, assim, uma brincadeira, né, para a gente falar sobre a aplicação. É a aplicação que eu quero propor. E quando eu falo desafio do Léo, não é porque eu estou te desafiando, não. É porque eu fui desafiado e eu quero compartilhar o desafio que eu senti com vocês. Qual é o desafio do Léo, então? Qual é a aplicação que nós temos aí para essa palavra? Ore. Ore. É simples. O desafio hoje é ore. Né? Claro, ore, né, de acordo com tudo isso que nós falamos aqui, de acordo com tudo isso que a gente conversou, que a Bíblia nos ensina sobre oração, mas mais importante do que saber sobre oração é praticar. E aí eu até brinquei no início, falei, eu nunca me sinto preparado para falar sobre oração, e de fato, né? Porque a gente sempre tem aquela impressão de que a gente pode orar mais, né? Isso é verdade, isso é bom de ter essa impressão, essa vontade de orar um pouco mais. E já que estamos falando de oração, que tal orarmos? Que tal, né? Entrarmos agora diante de Deus e que tal nós buscarmos a Deus aqui em oração? Então vamos fazer isso? Se você puder, pare aí. Aliás, vou até fazer diferente, né? Já que falamos do Pai Nosso, normalmente eu faço a oração do Pai Nosso na segunda e na sexta, mas vou quebrar o protocolo essa semana. Já que falei do Pai Nosso, vamos fazer a oração do Pai Nosso, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou, não é isso? Então, se você puder agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus aqui em oração, fazendo a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Acredito que abençoou muito o nosso coração. Se você foi abençoado, amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta. Chame seus amigos, né? Chame seus irmãos, convide pessoas para estarem juntos aqui. Todo dia, às 7h30 da manhã, nós estamos aqui. Tá certo, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Ótima, excelente terça-feira para todos nós e que Deus nos abençoe.